A paz do Senhor a todos nossos amigos, alunos. Chegamos na nossa lição número 13, a última deste trimestre, que teremos como título Renovação da Esperança. Nesta trajetória, fizemos um caminho sobre o Verbo que se fez carne, a encarnação da pessoa de Jesus. E fomos trabalhando sobre o novo nascimento, a verdadeira adoração, Jesus, o pão da vida, até chegarmos aqui com o título Renovação da Esperança, ou seja, uma esperança que seria renovada, porque lembramos, os apóstolos estavam todos órfãos de esperança, porque a esperança deles de verem o Messias reinando sobre Israel se acabou na cruz. Ficaram sem esperança, ficaram perdidos, ficaram escondidos, órfãos de esperança. Então agora, com essa lição, Jesus ressuscitado vai renovar a esperança na vida deles. Por isso que o nosso texto áureo se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20 e versículo 26, que diz assim: E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Lembrando, eles já tinham recebido as boas novas. Maria Madalena já tinha trazido o assunto, a revelação. Jesus tinha se mostrado para ela, dizendo: vai e conta para teus irmãos. Também já tinha chegado os 2 discípulos que estavam indo para Emaús. E quando Jesus corta o pão, eles reconheceram que era Jesus e eles correram para Jerusalém para dizer: o mestre realmente apareceu para nós. E agora, nesse texto, de portas fechadas, Jesus entra no meio e diz: paz seja convosco. Então a nossa verdade prática trabalhará no seguinte tema: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Por isso que a nossa introdução vai falar assim: chegamos à última lição desse trimestre. A palavra que a define é esperança. Mas, aliás, o que é esperança? A palavra esperança na etimologia, ela vem de uma palavra do latim, que quer dizer esperare. Esperare é esperar. Esperar o quê? Por algo bom. Ou seja, voltando no contexto remoto, os apóstolos estavam órfãos, sem esperança. Mas Jesus tinha predito. Então, o ponto certo da situação era: vamos esperar pela ressurreição. Vamos esperar por algo bom. Algo vai mudar. Por isso que o título é Renovação da Esperança. Lembram-se que Jesus falou assim, quando todos se maravilhavam do templo, ele falava assim: eu derrubo este templo, em 3 dias eu levanto de novo. Ou seja, Jesus já tinha dito que em 3 dias ele ressuscitava. Os próprios sacerdotes sabiam desta mensagem, tanto que eles chegaram para Pilatos e falaram assim: coloque soldados lá, porque os discípulos daqui 3 dias vão lá roubar o corpo, porque ele falou que ressuscitaria no 3º dia.
e daí vai se tornar algo pior. Então, o que faltou na vida dos seguidores? Esperança. Por isso que esse tema fala, essa esperança será renovada com a ressurreição de Cristo. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez de tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição, somos convidados a renovar a nossa esperança. Então vamos para o nosso primeiro tópico, que diz a aparição de Jesus Cristo. Temos como síntese, a aparição de Jesus Cristo aos discípulos representa o ponto culminante da nossa fé e fortalece a nossa convicção de que Ele está vivo. Então, nosso primeiro subtópico fala: paz seja convosco. Dentro do contexto que eu já falei aqui na introdução, chega os discípulos de Emaús, falando que Jesus ressuscitou. Maria Madalena chegou falando também antes, foi a primeira mensageira do Evangelho das Boas Novas, foi uma mulher, Maria Madalena, dizendo: Jesus está vivo. Então os apóstolos estavam céticos com esta mensagem. Lembram-se que nesse ponto, Pedro e João já tinham ido até o sepulcro. O sepulcro estava vazio. E o lenço, glória a Deus, estava dobrado com a mensagem: aleluia, eu voltarei. Eu voltarei. E agora estão lá reunidos, atônicos. Quem sabe perguntando: Jesus está vivo ou roubaram o corpo? Grifo meu aqui. E agora Jesus aparece. Paz seja convosco. A nossa lição diz que eles estavam céticos com a afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo. Os discípulos tinham medo dos judeus. Lembram-se, eles eram tratados perante o governo, perante a religião judaica, como transgressores da lei. O Estado e a religião contra eles. E eles estavam todos escondidos, tomados de pavor, se sentindo agora desprotegidos. Jesus, ele foi preso, açoitado, crucificado e morto por Roma e a pedido do Sinédrio. Só que agora, depois disto, após terem recebido o Espírito Santo como Consolador, aqueles discípulos continuam escondidos, com portas trancadas no mesmo local. E Jesus chega para eles e fala o título desse primeiro subtópico do primeiro tópico: paz seja convosco. O registro das aparições de Jesus ressurreto entre a ressurreição e a ascensão do Pai durou um período de 40 dias.
nós estamos entre a Páscoa e a festa dos Pentecostes. A festa da Páscoa e os 50 dias que vai para a próxima festa judaica. A festa dos primeiros frutos, uma festa agrícola, uma festa de colheita, onde os primeiros frutos começam a amadurecer. A festa dos Pentecostes. Então vai se passar 40 dias. E Jesus vai aparecer em 10 ocasiões. Primeiro, para Maria Madalena. Depois, para as mulheres que retornavam da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo está vazio. Depois, Jesus foi ver Pedro. Depois, no caminho de Emaús, ao anoitecer, Jesus também se revela para todos que estavam lá na casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente. Posteriormente, Jesus se apresenta também para Tomé. Aparece a 7 discípulos junto ao mar da Galileia. Faz aparições a apóstolos e a mais 500 pessoas. Se dirige ao seu meio-irmão, Tiago, que era filho de Maria, com José. Manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão ao Monte das Oliveiras. Por 40 dias, Jesus, ele se apresenta para todas estas pessoas. E nós aprendemos com isso preciosas lições. A primeira lição é que a ressurreição de Cristo apresenta um ponto culminante da fé. Sem crer na ressurreição, não tem evangelho. Porque a vitória sobre a morte acontece com a ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Coríntios, afirmando, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Nós cremos e estamos de pé, porque Cristo morreu. Com a morte da cruz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que nós estávamos em inimizade com Deus. Quando Jesus diz, paz seja convosco, ele está dizendo que o mundo não tem paz. Porque o mundo está em inimizade com Deus. Mas nós temos paz. Nós temos a harmonia com Deus. Nós não estamos falando de paz, de ausência de guerra. Nós estamos falando, aleluia, que nós temos comunhão com Deus. Temos comunhão com o Espírito Santo. Apesar das nossas falhas, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós podemos dizer que nós fomos restaurados, reanimados. Temos uma aliança com o Senhor. Por isso que você que está assistindo essa pré-aula, pare de julgar pessoas, pare de achar defeitos no ministério, ame, ore, abençoe, porque isso é o que o Senhor espera de nossas vidas. Uma aliança verdadeira, porque Jesus falou, paz seja convosco. E nós temos uma esperança, porque nós não vamos morrer. A nossa alma passa da vida para a vida eterna.
Nós temos uma esperança sim. Como Jesus ressuscitou, Ele vai nos ressuscitar. Por isso que Ele fala, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. E para onde eu vou, vós ireis também. Por isso que Paulo está dizendo, se vocês, coríntios, não acreditam na ressurreição, é vã a vossa fé, é vã a vossa pregação. A esperança da igreja está na ressurreição de Cristo. O nosso segundo tópico nos traz a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. A síntese, a aparição de Jesus transformou o medo em esperança e a tristeza em plena alegria, renovando o coração dos discípulos. Então nós saímos da fase que eles se sentiam órfãos e a esperança renovou-se em seus corações. Então o medo deu lugar à esperança. A crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração, a desesperança, surgiu espaço em seus corações para a esperança. Os discípulos de Emaús perfeitamente estavam abalados. A Bíblia mostra como que os discípulos estavam se sentindo frustrados. Como Cristo foi morto. No entanto, Jesus se revela com eles. Lembram-se que a Bíblia diz que Jesus encontrou eles pelo caminho e estava andando. E a Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados para não conhecer Jesus. E Jesus continuaria o caminho e eles chegaram na casa. E a Bíblia diz que eles falaram, não, está noite, está perigoso, entra. E Jesus, não, eu vou continuar. Não, entra, é perigoso, é uma honra ter como hóspede. E Jesus entra. E na hora de cortar o pão, deram a honra para Jesus. Jesus pega o pão. E a Bíblia diz que quando Jesus corta o pão, os olhos deles caíram e eles enxergaram o que era Jesus. E nisso Jesus se desaparece. E eles começam a dar testemunho. Você viu que quando ele falava, o nosso coração queimava. Era Jesus. Vamos correr para Jerusalém, para dizer para os nossos irmãos. E eles correram em direção a Jerusalém. Estamos falando que estava de noite. E chegaram lá. E é lá, com essa notícia, que Jesus aparece e fala a palavra, a paz seja convosco. Então a tristeza deu lugar à alegria. Jesus se apresentou aos discípulos e lhe trouxe a paz. E eu gostaria de ler um texto sobre essa renovação espiritual que aconteceu em Lucas, no capítulo 24, 30 ao 33, que foi esta situação, e depois no versículo 36, eles dão testemunho dessa renovação, esse queimor no coração. E o texto que eu gostaria de ler com você, se encontra no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 1, que diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus. Agora, essa paz que nós temos é a paz de ligação entre nós, pecadores, com o nosso Deus na pessoa de Jesus.
A ressurreição de Jesus de tristeza agora nos garante a alegria. Por isso que é esperança e alegria. A esperança e a alegria agora são virtudes. Virtudes mais do que relevantes. Encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, novamente, em 1 Coríntios 13, versículo 13, ele diz que a esperança anda junto. Com quem? Com a fé e o amor. Então existe por aí falsos evangelhos. Mas eu não estou falando, existe por aí falsos evangelhos, para falar de outras igrejas. Eu estou falando do nosso meio. Por quê? O evangelho é crer que Jesus ressuscitou. E ela vai andar com fé e amor. Quem não tem amor, é difícil ter a fé. Então, o verdadeiro cristão, o verdadeiro evangelho, trabalha com esperança, fé e amor. E isto, o apóstolo Paulo também ensina na carta aos Gálatas, que é fruto do Espírito, e só tem fruto quem tem ele. Quem tem a presença do Espírito Santo vai colocar em prática esses componentes: esperança, fé e amor. E o nosso terceiro tópico, a aparição de Jesus nos dá uma convicção fortalecida. Dentro da síntese, a aparição de Jesus dissipou as dúvidas, fortaleceu a fé e renovou a esperança dos discípulos. Então, as dúvidas foram dissipadas. Tomé é um grande exemplo. Ele estava cético. Ele não acreditava na ressurreição de Jesus. Lembram-se que esses apóstolos ouviram a mensagem, viram o que eu e você nunca viram. Mas eles esperavam o Messias governante. Só que não entenderam a mensagem de Jesus, o servo sofredor. Então, ele, como seguidor de Jesus, não acreditou sobre a questão da ressurreição de Jesus. Mas Jesus chegaria para ter uma conversa próxima a Tomé, dizendo: bem-aventurados os que não viram e creram. Mas Tomé foi um grande homem de Deus. A sua biografia diz que ele foi evangelizar o sul da Índia. E lá ele foi morto a flechadas. Foi alguém que deu a sua vida por Jesus. Então, Tomé teve a oportunidade de tirar as suas dúvidas tocando em Jesus. E isso nos traz fortalecimento da nossa fé. Agora, quando Tomé toca em Jesus, era o cético. Ele dá uma linda expressão. Ele fala assim, em João capítulo 20, versículo 28. Senhor meu, Deus meu. Ele não foi incrédulo a vida inteira. Ele teve aquela atitude cética no momento. Mas a partir do momento, olha o amor de Jesus. Geralmente Jesus não se aproxima em pessoas céticas, mas ele conhecia Tomé. E ele chega para Tomé. Toca, Tomé. E Tomé se humilha para Jesus, dizendo: Senhor meu, Deus meu. Então, a vida de toda a igreja, ela foi fortalecida da esperança. Segundo as Escrituras, a promessa que um dia os mortos
ressuscitarão e recebemos um corpo glorificado, baseia-se a doutrina da ressurreição e a glorificação. Vamos para a nossa conclusão? Durante esse trimestre, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas é igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo e, por conseguinte, a fonte de toda salvação e vida espiritual. Esse foi um dos propósitos que o evangelista redigiu o seu evangelho para que possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E, ao credes, tenhamos vida em seu nome. Quero falar para você que esteve conosco nesse trimestre, aprendendo sobre o Verbo se fez carne. Jesus, ele é Deus. Deus que se fez carne. Deus que habitou entre nós, com as mesmas paixões, que nos entende e que cuida de nós. Graças a ele, nós tivemos paz com Deus. E o nome de Jesus, ele é poderoso, igual ao Pai, igual ao Espírito Santo, e eles são a Trindade. Quero agradecer a você que esteve mais um trimestre junto conosco. Fique conosco agora no próximo trimestre que vai vir, e Deus tem muito para te abençoar. Muito obrigado. Agradeço em nome de nossa diretoria aqui de Criciúma, da ADC TV para o mundo. Até a próxima, em nome do Senhor. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.